Não, tem muito valor, assim, concordo inteiramente. Uma dúvida que eu fico nessa história inteira da MicroStrategy é assim, vamos falar que estamos 30 anos no futuro e beleza, o mundo já está um mundo bitcoinizado. O que você acha que ele vai fazer com esses bitcoins no balanço? Ah, cara, dá pra virar um banco, uma seguradora. Querendo ou não, alguém que tem muito ativo. É... Não sei, a gente tem que pensar em paralelos que existem no mundo hoje. Acho que banco, seguradora, ou até mesmo um fundo como o do Warren Buffett. É, Imagina o poder que esse cara vai ter no mundo hiperbitcoinizado e ele com 2, 3% de todo o Bitcoin do mundo. Ele vai sentar para falar com o secretário de Tesouro americano. Porque se ele vender alguns bitcoins e comprar tesouro dos Estados Unidos, é um interesse, querendo ou não, de segurança nacional. Ele vai sentar para falar com as maiores empresas dos Estados Unidos, porque ele é um puto investidor potencial. E se a Meta estiver precisando de 100 bilhões de dólares para investir na empresa dele, vai bater na porta dele. É, Tirando essas operações mais tradicionais, como de seguradora, cara. Uhum. Você tem um balanço gigantesco, você pode começar a segurar um monte de gente. Isso é o mais simples, o mais direto possível. Aí tem uma coisa que o pessoal tem falado que me faz refletir, que é o seguinte. Beleza, tem a MicroStrategy, mas estão surgindo cada vez mais empresas diferentes adotando essa mesma estratégia de, beleza, vamos comprar Bitcoin, colocar no balanço. Como essas empresas fazem para captar dinheiro? Elas oferecem dívida, etc., e elas, querendo ou não, vão competir entre si pelo capital. Pelo menos de alguma maneira, porque beleza, a MetaPlanet está no Japão, a Melius está no Brasil, MicroStrategy está nos Estados Unidos, eles têm acessos a pools de capital diferente, mas quando surgir duas ou três em cada jurisdição, eles vão ter acesso aos mesmos pools de capital. Uhum. Então tende a ter uma competição que talvez seja baseada em yield para levantar dívida para comprar Bitcoin. Isso gera um medo muito grande em certas pessoas que vai, sei lá, que isso pode ser um catalisador de um próximo bear market, porque, beleza, a gente falou que o Saylor está fazendo uma alavancagem inteligente. Quem garante que 100% das empresas que vão fazer essa estratégia vão ter uma alavancagem inteligente? Isso parece improvável. Como você pensa nisso tudo? Eu acho que é um risco, sim. A gente tá sempre querendo tentar entender de onde vai vir o tiro, né, pro próximo bear market, mas eu acho que é um risco, sim. Do mesmo jeito que as pessoas físicas acumulam Bitcoin, às vezes, de maneira sem planejamento, e aí chega num bear market, corrige 10%, corrige 15%, corrige 20%, a pessoa liquida, e aí vira uma cascata de liquidação, e aí a gente vê o bear market se aprofundar. Eu acho que pode acontecer isso com empresas também, não tenho nenhuma dúvida. E é isso que vai começar o próximo bear market? Isso vai realmente acontecer nos próximos 2 anos? É muito difícil de dizer, né? Eu geralmente, no jeito que eu enxergo o mundo, eu consigo ser muito bom em tendências gerais, mas é muito difícil eu conseguir cravar detalhes como esse. Como o que vai startar o próximo bear market? Vai ser em 2026? Vai ser em 2027? Vai ou não vai ter um próximo bear market profundo? Isso é muito difícil de prever. Eu concordo que é um risco, mas eu não consigo prever. O que eu consigo prever é a tendência de que mais e mais empresas vão começar a acumular Bitcoin. Isso é claro para mim. Agora, se vai ter uma crise de liquidações corporativas nos próximos 3 anos, eu não consigo prever. Mas assim, eu gostaria de ver também, pessoalmente, eu gostaria de ver mais empresas acumulando que não são só empresas só disso. Isso seria muito interessante. É, a Tesla fez isso, né, em 2021, 21. e honestamente, acho que a gente não viu mais nenhuma empresa pública fazendo isso. Acho que a Rumble comprou um pouquinho, né? A Rumble. É. Mas eles não são públicos, eu acho, né? Não? Ah, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, eu acho que eles não são. Mas seria muito bom ver essas big techs colocando. Não precisa apostar a casa, entendeu? Não precisa se Uhum. alavancar. Mas colocando ali 5 bilhões, 10 bilhões do que esses caras têm em caixa, é ok fazer isso.
E senta em cima e surfa por vários anos. Agora eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é a empresa do Jack Dorsey, a Cash App, comprou alguns milhõezinhos uns anos atrás, e é uma empresa pública. Mas seria muito legal ver uma tendência dessa. Mas por enquanto também eu acho divertido ver essas outras Bitcoin Treasury Companies. Eu acho que é uma aposta boa em geral, para as empresas em si. Para os investidores, eu acho que vai de caso a caso, né? Perguntou para mim, você vai comprar Meta Planet com múltiplo de 5 agora do tesouro que eles têm de Bitcoin? Eu não compro. Agora, você vai perguntar se está comprando MicroStrategy com esse múltiplo de 1,6, sendo que eles têm o maior... Eu gosto de acreditar que é o maior tesouro de reservas monetárias do século XXI, né? Porque se a gente considerar que o ouro talvez fosse as reservas monetárias do século XIX, até antes, na verdade, né? Uns 300 anos ali antes, século XVII, XVIII, XIX. Ali, século XX, virou os bonds americanos, tesouro americano. E século XXI, na minha opinião, vai ser o Bitcoin, na opinião acho que de todos os bitcoinheiros. Para mim, MicroStrategy a um múltiplo de 1,6, sendo que é o maior tesouro monetário do século XXI, para mim é uma compra. E eu viro e mexo, eu compro. Não, perfeito. Só queria fazer o contraponto a essa opinião que eu lancei na pergunta, que é assim, querendo ou não, as empresas que vão ser novas entrantes e vão fazer essa estratégia, elas vão ter acesso a muito menos Bitcoin do que uma Block, do que uma mineradora, do que a MicroStrategy. Então, assim, talvez elas precisem vender mesmo, mas é que nem, sei lá, uma pessoa que tem poucos bitcoins precisar vender. Ela não afeta tanto o mercado que nem uma pessoa com muitos bitcoins vendendo. Fato. Você lembra quando a Alemanha vendeu? A Alemanha vendeu o quê? Foi 50 bilhões em Bitcoin? Eu acho que foi 50 bilhões. Então, 50 bilhões em Bitcoin gerou uma semana do mercado digerindo e o preço já voltou para onde estava e nem sentiu. Então, acho que o mercado já está grande e líquido demais para empresas pequenas que vão ser as empresas que estão chegando atrasadas nessa estratégia fazerem alguma diferença. E eu concordo, assim, a Amélios, por exemplo, eles são uma empresa que tem uma operação, que gera caixa. Então eles, por exemplo, eles vão acumular Bitcoin e muito provavelmente eles nunca vão precisar vender. Porque eles não têm custos relacionados a essa acumulação para cobrir, né? E vender Bitcoin para cobrir esses custos. Não, a operação deles já cobre os custos deles. Então, se surgirem mais empresas como essa, como eu falei, eu gostaria de ver mais empresas com uma operação de verdade acumulando Bitcoin. Não só empresas que abandonaram a operação para acumular Bitcoin. E aí eu acho que é uma acumulação muito mais saudável. Como dos estados também, os estados americanos... eu acho que esses caras vão começar devagar, porque o risco, né, de você comprar o topo do Bitcoin com dinheiro público e não ser reeleito é muito alto. Então eu acho que eles vão começar devagar e muito provavelmente nunca vão vender. Vai virar uma reserva, sei lá, eterna, né? E, enfim. Então eu acho que realmente existem esses dois perfis aí de empresa. Uma delas representa mais risco de vender e contribuir para um bear market, enquanto outras não. Cara, enquanto você estava falando da MicroStrategy, você falou dessa questão que a MicroStrategy a gente pode pensar nela como um fator geopolítico até. E assim, sempre que a gente conversava no Botecoin, a gente falava bastante dessa questão geopolítica, como os estados estão agindo e etc. E uma coisa que a gente focava era o uso da mineração. E aí tem toda a tese do Jason Lowery que a mineração vai ser usada como uma forma de projeção de poder, e aí quem minera Bitcoin vai conseguir projetar esse poder. Eu confesso que eu nunca consegui enxergar a tese do Jason Lowery no sentido
uma projeção de poder. Eu vejo a tese de, bom, o Estado-nação vai minerar Bitcoin, no fundo ele está fazendo um seguro para se 100% da hash rate estivesse na mão de um inimigo geopolítico, ele de fato poderia ser censurado, as transações deles não seriam incluídas num bloco. Mas vamos falar que, sei lá, o Irã tem acesso a 5% da hash rate mundial, ou a Rússia. Isso significa que 5% dos blocos, em média, vão ser minerados por eles, e nesse bloco eles controlam um template, eles colocam as transações que eles quiserem.